A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou Edson, o seu irmão em Cristo Jesus. Eu sou um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Nós estamos estudando, dando sequência aí nos nossos estudos da nossa revista do quarto trimestre de 2017. Estamos chegando aí em mais um final de trimestre da nossa EBD. A nossa lição se trata do assunto A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nesta oportunidade, nós vamos estar ministrando a aula de número 10, que tem como título O Processo da Salvação. A nossa aula de número 10 é uma aula muito interessante, muito importante para a nossa vida, né? Quando o assunto se trata de salvação, em específico, nós temos aqui uma importância muito grande na vida de cada um, uma responsabilidade. E para esse assunto nós temos aqui uma aula específica, né? Processo da salvação, onde nós vamos estar nos próximos minutos aí falando sobre salvação. Muito bem. O nosso textuário nos diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. E a nossa verdade prática está escrito assim: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Então, nós temos aí 3 pontos básicos da nossa revista, onde vai tratar de salvação, justificação e regeneração, tá certo? E além da santificação do homem. Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de João, no capítulo de número 3, versículo de 1 ao 7. Eu, como de costume, não vou ler. Suponhamos que você já tenha lido esta leitura bíblica. Se não o leu, faça isso agora, porque ao longo da nossa aula, a gente pode estar voltando em alguns versículos, caso necessário. Vamos adiante. A nossa leitura, amados, ela é específica para os nossos alunos, professores de escola bíblica dominical. Procure buscar essas referências, né? A leitura bíblica ela é muito importante nós lermos para que nós possamos entendermos a nossa leitura, a nossa lição como um todo, né? Então é importante que nós leamos a leitura bíblica em classe. A nossa aula divide aí em 3 subtópicos, onde eu estou chamando ele de objetivo específico, que ela tem a função de mostrar a natureza da justificação divina, né? Mostrar a natureza da justificação divina. Segundo, explicar o que é regeneração pelo Espírito Santo. E o terceiro objetivo, compreender que somos santificados em Cristo. Tá certo? Então, tem nossos objetivos específicos da nossa lição.
A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Cada tópico tem 3 subtópicos. E o nosso primeiro tópico é o seguinte: o primeiro tópico, justificados por Deus. Segundo tópico, regenerados pelo Espírito Santo. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre os santificados em Cristo. Vamos falar sobre os santificados em Cristo. Muito bem. Vamos à nossa introdução da nossa aula. A introdução da nossa aula. Acompanhando na sua revista, como de costume, esteja com a sua revista em mãos, porque nós vamos estar acompanhando aí a leitura bíblica na revista. Onde diz o seguinte: o processo de salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos. São eles: a justificação outorgada por Deus, a regeneração operada pelo Espírito Santo e na santificação como consequência de uma vida com Cristo. Na justificação outorgada por Deus, nós temos aqui esta imagem, onde Deus é que justifica. Deus é que justifica. A justiça de Deus é perfeita. Então é Ele que nos justifica. Tá certo? Ele é que nos justifica. Mediante a justificação por Deus, na regeneração operada pelo Espírito Santo, o processo da salvação também se dá na regeneração operada pelo Espírito Santo. Porque dependemos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo para operar na vida do homem para o processo de regeneração. Então, é uma dependência do Espírito Santo. E nós temos aqui, na santificação como consequência de uma vida com Cristo, nós vemos aqui o homem, ele precisa depender de Deus. Ele precisa depender de Deus para que ele tenha uma vida de santificação. Então, na dependência de Deus, o Espírito Santo faz na vida do homem o processo de regeneração, e aí ele, na dependência de Deus, ele vive uma vida de consequência, uma vida com Cristo, quando ele depende de Deus, totalmente do Espírito Santo. Muito bem. Olha, todos esses processos são alcançados pela fé na cruz, na crucificação, morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo aquilo que nós acabamos de falar, ela é alcançado pela fé, pela fé, na crucificação, morte e ressurreição, através da crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, mediante a fé na crucificação, na morte e na ressurreição, é que nós recebemos os aspectos da salvação, onde nós tratamos de ser justificados, regenerados e santificados. Isso acontece através da fé. Precisamos ter fé para que esses processos venham nos alcançar. Tá certo? Venham nos alcançar. Sem a fé é impossível esse processo. Muito bem. Vamos ao nosso primeiro tópico. Justificados
por Deus. Nesse primeiro tópico, como eu falei de início, nós temos aí 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai tratar da natureza da justificação, o segundo subtópico, a necessidade de justificação, e o terceiro subtópico, a impossibilidade da autojustificação. Vamos estar explicando aí de uma forma bem objetiva, né? Cada subtópico é bem explicativo para que nós possamos entender esses processos. Primeiro subtópico é a natureza da justificação. Acompanhando na sua revista aí, diz o seguinte: a justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós. O que é isso? Mas que por meio da santificação expiatória e substitutivo de Cristo, se tornam nulas as acusações, se tornam nulas através do sacrifício expiatório. O que é isso? Nós temos aqui uma imagem onde a justificação evoca a ideia de um tribunal. Qual é o processo de um tribunal? O tribunal está lá, os acusadores, correto? E existem as defesas, né? Tribunal jurídico que evoca terríveis e verdadeiras acusações, né? Muitos estão para acusar. Olha, acusação para todos os lados. Então, no tribunal é isso. Acusação para todos os lados. Os 4 lados só vem acusação. Essa foto aqui, imagem, ela nos mostra muito bem isso. Ela representa muito bem isso. Então, essa acusação, ela existe, né? Então, o processo na justificação, ela dá a ideia de um condenado, de uma pessoa diante de um tribunal para ser condenado. E aí os testemunhas, as defesas, perante a pessoa lá que tenha, que vai fazer, que vai dar lá a sua, o juiz condenar você ou não. Então aqui nós temos diante, no processo da salvação, a justificação do fiel juiz, que é Deus. Então, por mais que você seja acusado, aqui, o sacrifício do Calvário, o sacrifício expiatório e substitutivo, né, de Cristo se torna nula. Esse sacrifício aqui anula essas acusações, que vêm dos 4 lados, de todos os lados, para te acusar. Só através do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo. Olha, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornam nulas. Então, por meio do sacrifício se torna nula essas acusações, tá? Essas acusações. Assim como declaramos inocente, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz. Então, aqui, aquilo que acusava, né, foi substituída por Cristo na cruz. Aquilo que acusava os acusadores, todo o processo depois do pecado. Então, a Bíblia diz que nós todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus, e agora Deus se vê na necessidade de enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e este sacrifício aqui, verdadeiro, substitutivo e real, né,
incompleto, esse sacrifício aqui anula o processo que acusa, anula a acusação. Mas como que isso acontece? Através da fé. Acabamos de falar aí, através da nossa fé. Muito bem. Vamos aqui adiante. Cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Cristo operou. Romanos capítulo 5, versículo 2. Então, mediante a fé, cabendo ao homem mediante a fé crer, né? Crer nesse sacrifício. Tá certo? Aqui o homem crendo no sacrifício através da fé, crendo no sacrifício do Calvário, nesse sacrifício, aí ele será anulado as suas acusações. Olha, a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Cristo não é a causa da justificação. Cristo é o justificador. Nós somos a causa da justificação. Através da fé, Ele, Cristo, nos justifica diante de Deus. E aí nós somos justificados pela nossa fé. Logo, a justificação tem como consequência direta o quê? Consequência direta. Primeiro, o perdão dos pecados. Depois, a reconciliação do pecador com Deus. E depois, qual a consequência? A segurança da salvação. E por quarto lugar, a santificação da vida. Deveria ter uma quinta opção aqui, que seria a glorificação. Mas eu acredito que o comentarista desta revista, ele deve ter deixado para um próximo comentário a parte da justificação, né, que seria aqui também uma outra consequência da justificação, a consequência da salvação, mediante a justificação. Próximo passo aqui seria a glorificação. Muito bem. Vamos adiante. Segundo subtópico, vai tratar a necessidade de justificação. E o que é isso? Necessidade de justificação? Olha, a necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus. Nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, e para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Tá? Então, a necessidade da justificação é para que nos encontremos justos diante de Deus. Esta obra é feita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, acontece na vida do homem o processo da justificação. E baseado nisso, com essas bênçãos, essas dádivas, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, para que o diabo não acuse. Você é livre. A partir desse momento você passa a ser um homem livre e o inimigo não pode te acusar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o teu ajudador. Ele vai estar, contigo. A Bíblia diz que ele está contigo, ele anda ao teu derredor e o inimigo não pode mais te acusar, na medida que você conceda uma entrega total. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre de condenação e é herdeira da vida eterna, tendo como resultado
prático a paz com Deus. Então, esta paz aqui, você será livre da condenação. Esse aqui que é o pecado, mediante a justificação, ele não mais importa qual seja a situação, não importando a situação, tá certo? Olha, não importa a situação, diga sempre não. Quando você sempre diz não ao pecado, quando você sempre diz não às circunstâncias que você se encontra, ao pecado, a paz de Deus, ela te acompanha. E você é um homem livre. Você é uma pessoa livre, uma mulher livre, um servo livre. O pecado não mais te acusa, não mais te acompanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro subtópico, a impossibilidade da autojustificação. O que é isso? A impossibilidade da autojustificação. Olha, os que reconhecem a necessidade de salvação são alcançados alcançados. Os que reconhecem a necessidade da autojustificação são alcançados por ela quem? Pela necessidade. O que é necessário? O que é uma pessoa necessitada? Passamos por algumas aulas anteriores que esta palavra ela sempre vai estar no vocabulário do crente, porque o crente sempre está necessitado de se reconciliar a cada dia, tá certo? Então, quando você é uma pessoa justificado, essa foto aqui vai nos mostrar, você é uma pessoa justificado por Deus, você é alcançado por bênção, alcançado pela necessidade. Olha, para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação, enquanto o publicano, que conhecia a sua miséria diante de Deus, teve os seus pecados perdoados e sua vida justificada. Lucas, no capítulo 18 e o versículo 9 ao 14, está falando isso. Olha, neste aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus. O justo que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Olha o que o fariseu diz aqui. Ó. Aqui nessa imagem, nós temos aqui o fariseu e temos aqui o homem, né? o homem justo. Né? Olha o que o fariseu diz aqui. O fariseu diz assim, olha, o fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como esse homem, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele continua: dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas, e aí ele continua falando, olha, mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador,
Digo-vos que, ó pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. O que me chama muita atenção é que esse publicano, ele conhecia muito bem as Escrituras, porque ele diz aqui, ó, ele fala que o fariseu que se achava achava que ele mesmo estava se justificando, se auto-justificando, e que ele tinha ido para a sua casa e que se achava que estava justificado. Mas ele era um necessitado. Ele diz, ó Deus, se propício a mim, ó pecador, digo-vos que deste desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo exalta será humilhado. Então ele diz assim, olha, ele conhecia as Escrituras, porque ele se diz que ele precisava, o coração dele estava contrito, e ele precisava de Deus, né? Então a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, certa feita, ele ele clama a Deus por o espinho na carne, e o Senhor diz para ele que a graça basta, a graça te basta, Paulo, a minha graça te basta. Então, amados, é pela graça que alcançamos, pela graça, e nós sabemos que esse homem aqui, o publicano, ele alcançou, ele foi justificado diante de Deus porque ele se humilhou, mas o fariseu, ele se auto justificou, e não, as autojustificações nossas não nos garante nada diante de Deus. Assim o pecador, continuando aí, assim o pecador é justificado pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, somente, jamais por mérito pessoal, né? Por mérito pessoal, jamais vamos ser alcançados por mérito pessoal. Tá certo? Vamos ao nosso segundo tópico, onde vamos tratar regenerados pelo Espírito Santo. Regenerados pelo Espírito Santo. E nesse segundo tópico nós temos também 3 subtópicos, onde vai dizer a natureza da regeneração, a necessidade de regeneração e consequências da regeneração. São 3 subtópicos aí que vai falar sobre a regeneração. Primeiro subtópico aí do nosso segundo tópico, a natureza da regeneração. O que é isso? A natureza da regeneração. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação, tornando-o filho de Deus, e fazendo-o passar da morte para a vida. Então, a regeneração é isso. A regeneração divina, ela vai mudar o homem, mudar o coração do homem para um coração novo, regenerado. A partir daí ele irá transformar a vida deste homem, tornando ele filho de Deus. E aí ele tem o direito de passar da morte para a vida, onde vai dizer que seria a vida eterna. A vida eterna. O Senhor Jesus disse que quem cresce nele não morreria, mas passaria da morte para a vida, né? Tudo isso, nós temos aqui a ação do Espírito Santo neste processo. A ação do Espírito Santo, essa fotografia aqui nos está mostrando aqui, através desta imagem, a ação do Espírito Santo na vida do homem, para que ele
no processo da regeneração. Muito bem. Tá? Olha, dando-lhe um coração novo, transformado e nova criação, tornando filho de Deus, fazendo passar da morte para a vida, que eu acabei de falar. É um coração, né, esta imagem aqui, o coração, né, por fora nós vemos aqui uma espécie de uma capa mais enrijecida, né, e aqui nós vemos uma parte aqui, digamos, aqui mais sólida, né, digamos aí, né, então um coração mais, um coração duro, né, coração de pedra, será transformado num coração de carne, transformado num novo coração. Esse é o processo que faz o Espírito Santo. Lá no livro de Jeremias, isso aqui não é referência da revista, mas no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: não poderei eu fazer de vós como este vaso, de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós sabemos que quando nós nos colocamos a nossa situação diante de Deus e nos reconhecemos o estado que encontramos, Deus, ele é poderoso para transformar a vida do homem, como esta ilustração aqui desta visão que ele deu a Jeremias, mostrando que é o vaso que quebrou nas mãos do oleiro, né? Deus poderia estar transformando Israel, a casa de Israel, que estava quebrada, eles estavam em um estado espiritual deplorável. Deus poderia também transformar. O que é isso? Quando nos dispomos a nossa vida diante de Deus e nos colocamos na condição de pecador, Deus pode transformar, Deus pode quebrar, fazer vaso novo de honra para a sua glória. Mas para isso precisamos nos dispor, né? É a nossa vida diante de Deus. Olha, aqui é importante distinguir regeneração da conversão. Olha, conversão e regeneração. Conversão e regeneração. Tá certo? O que é isso? Olha, a conversão é a resposta humana, e eu coloquei aqui, aumentei, com a ação do Espírito Santo. Tá? É a resposta humana, mas com a ação do Espírito Santo. A regeneração no processo de salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus. Voltar-se inteiramente para Deus. Então, na conversão, ter esse processo de voltar-se inteiramente para Deus. E a regeneração? A regeneração é um milagre operado por Deus na natureza humana. Um fenômeno incompreensível à mente natural. Então, é um fenômeno incompreensivelmente natural. Por quê? Porque não depende do homem total. Apesar que você precisa fazer os esforços para que você consiga, para que o Espírito de Deus opera em ti. Então, aqui nós temos na conversão, nós temos aqui, ó, a Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que convence. É ele que convence o homem. Ele que converte na conversão. Então ele convence o homem de quê? Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É a ação do Espírito Santo que faz isso. Convence o homem do
do pecado, do juízo e da justiça. Tá? Mediante esta conversão, aí ele vai ser regenerado, entra o processo de regeneração, que aí entra um milagre também do Espírito Santo na vida do homem, operando ele, mudando a sua natureza, a sua maneira de agir, de pensar. Muito bem. Logo, Deus é o operador desta transformação, fazendo com que a pessoa outrora outrora apática para as coisas divinas, agora se encontra em plena vitalidade para com as coisas espirituais. Então, outrora ele era apático para as coisas divinas e agora ele recebe com vigor. Por quê? Porque ele se integrou, entregou a Cristo e o Espírito Santo é que irá fazer esse processo na vida dele a partir daquele momento. Olha, em Tito, no capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, ó, não em virtude de obras de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tá vendo? É só através do Espírito Santo na vida do homem que faz esse processo. Só o Espírito Santo de Deus. Não existe uma maneira, mérito pessoal para que o homem seja transformado. Só através do Espírito Santo. Muito bem. O nosso segundo tópico vai falar sobre a necessidade de regeneração. Olha, para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e necessitamos do Espírito Santo, que opera a vivificação a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. Então, mais uma vez aqui, nos declarando que nós dependemos do Espírito Santo para nascermos, para sermos uma nova criatura. No nosso processo, nesse processo, é preciso nos tornarmos uma nova criatura, é preciso nos darmos vazão ao Espírito Santo, para que ele faça esta obra na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante, onde outrora havia morte, ofensa e pecado. É o agir do Espírito pela palavra que faz germinar vida no coração do salvo. Tá certo? Então, é uma vida devocional, né, de práticas, né, diante de Deus, aí irá brotar aos poucos na vida, né, do homem essa ação do Espírito Santo. Olha, o Senhor tira da sua carne o coração de pedra e lhe dará um coração de carne. Deus disse: espalharei água pura sobre vós, e ficarás purificado, e vós darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que ainda nos meus estatutos. Ezequiel 36, 25 ao 37. Conhecemos essa passagem onde Deus está falando da dureza do coração do homem e que quando ele volta para Deus, Deus
muda o coração do homem de pedra e coloca um coração de carne novo, arrependido, para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Aqui nós vemos, né, aqui um processo aqui, né, Nicodemos, né, nós sabemos aqui, conhecemos essa passagem aqui. Olha, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Ele diz: não, Nicodemos, não é isso. Estou falando do coração. Nascer da água e do Espírito. Olha, do coração novo, do coração regenerado, do coração de pedra que tem que sair e nascer um coração de carne arrependido. É isso que ele está falando, nascer de novo, nascer de novo. Muito bem. Vamos aí ao nosso terceiro tópico do nosso terceiro subtópico do nosso segundo tópico. Consequência da regeneração. E quais as consequências, os resultados de uma pessoa regenerada, de uma pessoa salva, de uma pessoa que pensa em Deus, nas coisas de Deus? Qual é o resultado disso? Olha, é possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. Tá certo? Como é que estamos vivendo? Olha, a pessoa regenerada, ele tem essas coisas. Ó, o amor intenso a Deus, olha, o amor pelos irmãos, a rejeição às coisas mundanas, o amor à palavra de Deus, o amor pelas almas perdidas, o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo. Então, tá vendo? Essas são coisas do regenerado. Tá certo? São coisas do regenerado. Continuando aí, olha, ele ainda, olha, a vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao evangelho. Então, o regenerado não pratica essas coisas. Olha, o conhecimento a vontade de Deus, olha, o testemunho interior do Espírito Santo atestando nossa filiação ao Pai. Então, o Espírito Santo atesta, ele dá a identidade, né, de filho, né, a identidade. Alguém vai olhar para você e ver que você verdadeiramente é filho de Deus. Olha, o intenso interesse de praticar a justiça. Então você tem muito interesse de praticar a justiça, não cometer injustiça com as pessoas. Claro que não somos perfeitos e que muitas vezes nos deparamos com as impossibilidades de manifestar essas mudanças o tempo todo, mas substancialmente elas estão presentes na regeneração da pessoa. Então é uma coisa que é difícil, mas não é impossível, né? O regenerado, ele manifesta em todo o tempo, né, essas coisas boas para fazer. Você não tem mais a sua necessidade, digamos assim, de querer fazer mal, de querer pensar mal. Você só pensa no bem dos outros quando você é regenerado. Muito bem. Nosso terceiro tópico, santificados em Cristo. E no nosso terceiro tópico, também vamos falar sobre uma consequência de salvação, um esforço pessoal, e vamos falar sobre o desafio de sermos santos.
Amados, estamos correndo um pouco, porque o nosso tempo aqui é pequeno e precisamos de agilizar o processo, tá? Mas você, seus estudos aí, procura dar uma repassada na videoaula para que você possa entender, tá? Nos perdoa aí pela a gente tá correndo aí no processo, pelo fato da gente não poder ter muito tempo, ter pouco tempo aqui na nossa videoaula. Primeiro subtópico, uma consequência de salvação. Olha, a santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, separa do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Então, a santificação é um processo que o homem afasta do pecado. Né? A Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Tá? Então nós temos aqui uma imagem aqui que vai nos mostrar essa situação. Olha, por causa do pecado, o homem precisa sempre estar na dependência de Deus. Olha, ele aqui, olha, o pecado, o homem, o pecado e Deus. Então o pecado ele separa o homem de Deus. Ele separa o homem de Deus por causa da natureza pecaminosa. Então o pecado ele separa, ele separa. Por esse motivo, o homem precisa estar constantemente, inteiramente com a sua vida consagrada, desenvolvendo nele a imagem de Cristo, para que ele aproxime de Deus. O homem cada vez vem se aproximar de Deus, rompendo esta barreira do pecado, rompendo essa barreira. Muito bem. Temos aqui, olha, esse processo o homem conquista dias após dia, sempre na dependência de Deus. Para que você venha conquistar esse processo, é através de dia após dia. Né? Esta imagem aqui ela nos representa, né, a dependência do homem, né, de Deus, como uma escada. A cada dia você precisa subir um degrau, né, e buscando sempre Deus, a santidade na vida do homem, né, porque o pecado ele sempre está por perto. Então é como um degrau, é como uma escada. Você todo dia precisa subir um degrau. Todo dia você precisa estar nesta escada, né? E com entusiasmo subindo um degrau após outro. Nunca querer avançar ao terceiro degrau. Né? Tem que ser paulatinamente, né? Devagar. Tem que ser no passo do boi, como diz o meu pastor. Tem que ir devagar, para que você vai galgando situações e alcançar, né, a condição de varão perfeito. Tá certo? Na medida que você vai, desse jeito que você vai alcançando. É um processo, olha, é um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo. Isso Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada. Ainda que a santidade do homem precisa ser aperfeiçoada, Deus vê o homem como santo. No processo de conversão, a santidade é outorgada ao cristão por Deus. O vê santo, separado e amando por ele, o nosso Pai. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas. Tá? Você sendo regenerado, buscando em Deus, através da conversão,
você vai aperfeiçoando o seu caminho e a santificação, e aí você irá, né, sempre galgando essas qualidades de homem, de varão perfeito. Muito bem, vamos adiante. Olha, revesti, pois, em Colossenses no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: revesti, pois, como eleitos de Deus. Olha, revestir como eleito de Deus. Uma vez que Deus te justifica, você precisa revestir como eleito. Você ainda não é eleito, mas você reveste como eleito de Deus. Santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, precisa você revestir dessas como eleito e ter essas qualidades. Essas qualidades são frutos do Espírito Santo. Esses são frutos do Espírito Santo. Então, esses frutos, ele precisa florar na sua vida, na medida que você recebe, né, Deus como como Pai, e você agora regenerado como uma nova criatura, agora você, né, irá receber esses frutos. Isso aqui são frutos do Espírito Santo. Muito bem. Olha, todo o que permanece nele não vive pecando. Aqui em João, 1 João, no capítulo 3, versículo 6, diz que todo permanece em Cristo não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Então, quem vive pecando nunca viu e nem o conhece Deus. Tá? Então, nosso segundo subtópico aí, um esforço pessoal. Vai tratar aí sobre um esforço pessoal. Eu coloquei aqui essa escada aqui para nos representar aqui nos dar aqui uma representatividade aqui sobre o que é o esforço pessoal, um longo aprendizado. Então, o esforço pessoal nada mais é do que um longo aprendizado, onde é como se fosse uma escada. A cada dia temos que subir esse degrau, temos que subir essa escada. Nós temos aqui nesta escada, aqui onde, para nos ilustrar esse processo aqui, apenas uma ilustração, onde nós temos no primeiro degrau, nós temos a identidade da pessoa. Você precisa ter uma identidade. Então, a identidade ela vai te dizer que cidadão você é. Você como cidadão, você precisa ser um cidadão que vive em autoestima, é o segundo degrau. E depois, no nosso terceiro degrau, você também precisa ter um autoconceito da sua pessoa. E no quarto degrau, você precisa ter confiança em Deus. E no quinto degrau, você tem que ter uma entrega total. A obediência vem logo depois. E depois silenciar o coração, confiar em Deus. Tá certo? Silencia o seu coração, confia em Deus. E a Bíblia diz que Ele tudo nos dará, né? A partir do momento que nós confiamos. Oitavo degrau é carregar nossa cruz. Precisamos carregar nossa cruz. Jesus disse que essa cruz precisa ser tomada ela todos os dias. E no nono degrau, autodeterminação. Você precisa ser firme na tua fé. Você precisa ser um homem firme no que você crê. Autodeterminação. Nada te afastar do foco, né? Nada te afastar do caminho de Deus. Nada te tirar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E logo depois, 10º degrau, viver a santidade. Precisa viver a santidade, ser santo. E logo no nosso penúltimo degrau, é uma necessidade do evangelismo, de evangelizar, porque é uma ordem do Senhor. E o último degrau, no 12, nós estamos no topo, lá em cima nós temos o nosso foco. O nosso foco é Jesus Cristo.
o nosso foco é Jesus Cristo. Todos esses degraus, eles começam aqui com a identidade, né? Na identidade, e para nos levar ao foco. Qual é o nosso foco? Jesus Cristo. Então, essa representatividade aqui essa escada, ela é um aprendizado. Ela é um aprendizado. Ela é um aprendizado. Nesse aprendizado, nós levamos a conversão e a santificação. A Bíblia diz, sem a qual não vemos a Deus. Sem a santificação, não vemos a Deus. Muito bem. As Escrituras, olha, continuando aí no nosso primeiro tópico. Olha, as Escrituras revelam que almejar e priorizar a santificação, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Então, a nossa natureza pecaminosa, ela insiste em resistir ao processo, e por esse motivo nós precisamos priorizar a santificação, né, através da nossa vida devocional com Deus. Essa imagem mostra aqui o homem, né, nesse processo, priorizando a sua vida espiritual. Precisamos orar, buscar a Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, para que Deus venha nos dar a vitória dia após dia. Olha, Deus anela pela santificação dos seus filhos, pois por capricho divino, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte e o Pai de amor não quer que seus filhos feridos, não quer ver seus filhos feridos, mortos no pecado, pois isso contraria sua natureza amorosa. Então, Deus, por ser misericordioso, bom e perfeito, ele não quer ver os seus filhos sofrendo, né? Por esse motivo, ele contraria, quando sofremos, contraria a vontade de Deus. Por isso ele quer ver seus filhos sempre perfeitos diante dele. Olha, assim, para sarar as feridas do pecador, ele enviou seu filho para nos libertar do pecado, a fim de vivermos uma vida santa. Então, ele enviou o seu filho para que nós vivêssemos uma vida santa diante de Deus. Terceiro subtópico, o desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. Na verdade, a nossa meta deve ser essa, mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente juntos e pecadores. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente santo. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação só sofre revés. O que é isso? Apesar de Deus nos olharmos e nos vermos como santo, existe a natureza pecaminosa do homem. E nós vivemos no meio de pessoas, no meio de pecado, no meio de pecadores. Por esse motivo, nós somos tentados a cada dia. Ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente como santo. Mas, no entanto, em relação à nossa natureza, que é inclinada ao pecado, aí vê a necessidade de nós santificarmos a nossa vida, né? Para que nós não venhamos sofrer esses revés, né, do dia a dia que nos afronta, do dia a dia que tão de perto nos aproxima, que é o perigo do pecado. Tá? Por isso, é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para sermos santos.
né? Então, nós dependemos. Olha, uma total. Eu escrevi aqui um total. Total dependência. Total dependência. Não é mais ou menos, não. Nós dependemos totalmente da ação do Espírito Santo para que nós vivamos uma vida santa. Uma vida santa. E na nossa conclusão, nós concluímos a nossa lição dizendo o seguinte: convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santas, demonstrem ao mundo perdido, por meio das consequências positivas, que esse processo de salvação traz sempre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então, como crente, como pessoas justificadas, regeneradas e santas, nós precisamos demonstrar ao mundo perdido, demonstrar, testemunhar, lutar, né, e mostrar ao mundo perdido por meio de consequências positivas, que são os nossos testemunhos. Que o processo de salvação traz sobre nossa vida que somente por Jesus é que nós somos transformados, né? Pode salvar somente por Jesus, através de Jesus é que pode salvar e transformar o mais vil pecador, somente através de Jesus Cristo. Muito bem. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula, esta videoaula? Se foi, dá um cliquezinho, um clique aí, dá um joinha. Nos ajude a divulgar esse trabalho. É um trabalho que não é fácil para fazer, mas eu faço com muito carinho, com muito amor, para trazermos uma lição, né, um pouco diferenciada, para nós aprendermos. Amém? Que Deus abençoe, que Deus em Cristo possa nos ajudar e nos dar mais uma semana de vitória, de maravilha. E até a nossa próxima aula, em o nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus.